Ele tem sua carreira como servidor público no Departamento de Água e Esgoto, o órgão que ele tem o privilégio de ser presidente nessa gestão. Vamos conversar com o Célio Busseroni, tentando fazer para você que está em casa aqui no Entrevista da TV Câmara e da Rádio Câmara, um panorama sobre as questões, para quem tem memória na cabeça mais recente, por exemplo, o plano diretor de água, para a gente poder tirar do presidente do DAE as questões que estão mais imediatas em relação à nossa causa de abastecimento e saneamento. Célio, obrigado por sua vinda aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza do convite. Falar de números, o orçamento do DAE para esse ano, com a projeção de receita em relação à tentativa de reposição das tarifas, atende, na visão do senhor, aquilo que foi programado para fazer frente às despesas no exercício? Atende, sim. O orçamento de 2016 do Departamento de Água e Esgoto é de 130 milhões. Nós já fizemos, até com a apresentação na própria Câmara, dos balancetes quadrimestrais. No segundo quadrimestre, até ao final do segundo quadrimestre, o DAE tinha arrecadado, fruto do trabalho prestado à população, algo em torno de 94 milhões. Nesta projeção, mantendo esses números, nós chegaremos a algo em torno de 140 milhões de valor realizado dentro do nosso orçamento. Trabalhamos numa expectativa menos positiva em fechar o exercício com 137 milhões. Numa expectativa projetada em função do resultado dos quadrimestres, trabalhamos com esses 140 milhões. E numa expectativa otimista, considerando que final de ano há um aquecimento, uma temperatura mais elevada, tem-se um consumo um pouco maior, poderíamos chegar até 140 milhões de orçamento. Mas trabalhamos com o número 140, que representa um superávit orçamentário de 10 milhões de reais, já que o nosso orçamento, como disse e agora repito, para 2016 é de 130 milhões. Considerando as necessidades que estão postas, a gente conversa depois dele, sobre o plano diretor de águas que eu mencionei, que visão o senhor tem como gestor público sobre essa relação entre a vida operacional do DAE no dia a dia e as suas prestações de serviços e a capacidade de investimento que está colocada neste jogo? Bem, a capacidade de investimento, evidentemente, ela está diretamente ligada ao que o DAE arrecada. O DAE, até este momento, ele não tem uma outra fonte de arrecadação que não seja a venda de água, a responsabilidade pela coleta de esgoto e também a verba do Fundo de Tratamento de Esgoto. É daí que vem a arrecadação do DAE. Essa arrecadação, em relação ao plano diretor, ela permite que o DAE, em seu dia a dia, tenha uma vida bastante equilibrada. É o que enfrentamos hoje. Devemos fechar o exercício de 2016 com um saldo bastante representativo que garante a tranquilidade das atividades do dia a dia do DAE. Porém, em função de uma tarifa que é reconhecidamente não elevada, se comparado com outras situações, com outras localidades, principalmente com a tarifa praticada pelo órgão estadual, essa tarifa ou esse valor não permite ao DAE, com recursos próprios, grandes investimentos. Mas para o dia a dia, para a manutenção, para a expansão dos serviços das redes coletoras de esgoto, da rede de distribuição de água, o que o DAE arrecada permite à autarquia tocar com tranquilidade esses projetos. Das questões mais imediatas, aquelas que estão na frente da casa dos consumidores, certamente no período em que o senhor esteve na presidência, a questão de vazamentos dentro da rede era a questão que mais saltava os olhos, inclusive isso é uma resposta que a gente acaba tendo como um termômetro informal, porque as redações de TV, rádio e jornal acabam funcionando como se fosse um 0800 do DAE, do ponto de vista daquele que quer ter água na sua torneira. Eu sei que o senhor fez um movimento de gestão interno, até porque conhece, como servidor de carreira, como funciona a estrutura operacional específica da autarquia. E para quem acha que a autarquia não tem a sua particularidade do ponto de vista de funcionamento, aqui é um depoimento também como ex-servidor da DAE, ela é bastante particular. Esse movimento de gestão tem influência sobre o resultado que o senhor conseguiu? Bem, o resultado que eu consegui, na verdade, foi fruto do trabalho da equipe. Nada seria possível sem um trabalho de equipe que, você tem razão, passa pela gestão, mas chega também no comprometimento, no compromisso e na garra do servidor.
a todos eles, portanto, aos gestores e aos servidores, essa sua questão me faz oportunidade para render as minhas homenagens e o meu agradecimento. Mas, de fato, nós procuramos focar a nossa atuação de início, nesse curto tempo que lá ficamos, que lá vamos ficar, efetivamente naquilo que me parecia crucial no dia a dia do DAI, o atendimento às ocorrências. E já disse outras vezes, mas nunca é demais repetir, me utilizo de números apenas para avaliar os nossos procedimentos, sem jamais buscar estabelecer alguma palavra crítica à administração anterior do DAI. Não me detenho nesse aspecto. Mas o fato é que procuramos chegar ao DAI a modificação de um número muito reduzido de peças, mas ainda assim procuramos trazer, sim, para junto a nós, pessoas de nossa confiança, mas mais importante do que isso, pessoas que já tinham trabalhado no DAI, que conheciam a história do DAI, como se me permite dizer, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E me senti muito à vontade nisso, Nelson, porque ao longo da minha vida como servidor do DAI, uma boa parte, um bom tempo disso, eu fui, na época, o responsável pela área de manutenção. Então, me senti à vontade em atuar nessa área. E um dos primeiros procedimentos que nós buscamos foi aproximar a gestão da operação. A mim me parecia que existia uma distância bastante acentuada entre essas duas áreas e para que nós obtivéssemos frutos melhores, um rendimento melhor e, consequentemente, resultados melhores também, havia a necessidade de aproximar esses dois setores. Foi o que nós fizemos. Utilizando-me de números e reafirmo sem crítica a procedimentos anteriores, não é nesse sentido, mas apenas avaliando a nossa atuação, quando chegamos ao DAI, nós tínhamos lá 486 ocorrências aguardando atendimento. Hoje, trabalhamos na faixa de 130. Isso nos permitiu, fruto do trabalho dos servidores, da dedicação dos servidores do DAI também, nos permitiu a reduzir um tempo médio de atendimento às ocorrências que se tinha lá entre 8 e 9 dias, para hoje atendermos, em média, as ocorrências em 2 dias. Não significa que não tenhamos ocorrências que ultrapassem esse período, mas são casos específicos onde provavelmente ou certamente dependem de outras intervenções. Por exemplo, a interdição de ruas pela Endurbe. Hoje, estamos fazendo uma manutenção programada na Avenida Duque de Caxias, uma artéria de tráfego intenso, onde dependemos de entendimentos com a Endurbe, escolhermos o melhor horário, o melhor dia, dentro da necessidade da execução da manutenção, para que isso fosse feito. Nessa condição, é possível que tenhamos, sim, ocorrências que demandem mais de 2 dias. Mas se falamos em média de 2 dias de atendimento, por certo, temos aquelas também que hoje temos, inclusive, oportunidade de atender no próprio dia de sua entrada. Se você reduz o tempo de resposta, é inevitável 2 questões muito objetivas. Uma, você reduz o ânimo negativo daquele que está precisando da água em casa para suas necessidades, uma questão de higiene, enfim, precisa conduzir tempo em relação a esse raciocínio, mas de outro você reduz perda. É inevitável você ter um reflexo ainda que nesse período de tempo, você imaginar que quanto mais você consegue tornar a resolutividade razoável, melhor o sistema vai gerir, enfim, a questão de produção de água em relação com aquilo que se faz, independentemente do faturamento. O que nós temos notado por depoimento dos servidores é algo muito, muito interessante e muito reconfortante. Os servidores, quando vão prestar o atendimento a uma ocorrência, eles nos relatam que, não raras vezes, o espírito do morador que está ali aguardando esse atendimento e tem sua justa razão para que ele seja feito de forma rápida, o atendimento é diferente. Oferecem lá uma água gelada. A semana passada, inclusive, tivemos um relato interessante ocorrido na região de um atendimento que se fazia na Bela Vista, onde um morador existia ali próximo a uma padaria, foi lá e comprou um bolinho para os servidores. Isso é muito interessante porque retrata ao servidor a importância do seu trabalho e retrata também o reconhecimento da população ao trabalho prestado pelo DAI
com essa eficiência que a gente busca, com essa agilidade que a gente busca. E dentro dessa agilidade ainda, embora hoje comemoremos esse prazo médio de 2 dias para atendimento, melhor seria se ele fosse de 1 dia. Como o senhor vê, já pegando um gancho da última questão que eu deixei aqui, mas fazendo um parêntese, a relação com a necessidade, por exemplo, do plano de substituição de hidrômetros. Eu vou guardar a referência que eu tinha, não sei se mudou ela no tempo, de que o equipamento medidor, você tem 5 anos de vida útil como limite pelo fabricante, por uma relação natural de tempo e desgaste. Ou seja, se o equipamento está desgastado, eu teoricamente posso estar, dependendo das condições de pressão da rede, faturando ou registrando menos do que eu consumo. Você fez na questão anterior, você fez a sua observação e realmente eu acabei não respondendo e é verdade. São alguns fatores. Quando nós reduzimos o tempo de atendimento, nós estamos combatendo o vazamento. É fato que esse vazamento nós não temos como medi-lo, que ocorre lá. Mas você tem razão. Por outro lado, a troca de hidrômetros nos possibilitará avaliar por dedução também o que nós estamos perdendo de água pelo vazamento. Pelo seguinte, de fato, os hidrômetros têm uma vida útil de 5 anos. E se nós formos observar na sua, na minha, na casa da Giovana, que é assessora de comunicação do DAI, que nos acompanha nesse contato, provavelmente os nossos hidrômetros têm mais do que esses 5 anos. Sim. E a prática mostra que os hidrômetros, quando ultrapassam essa idade limite, eles começam a registrar volumes a menor do que aquele efetivamente fornecido. Então há uma perda de faturamento aí. Mas nós não estamos preocupados se é menor ou se é maior. Nós estamos querendo medir o volume real fornecido. Se por uma hipótese qualquer, um hidrômetro estiver lá registrando volumes maiores do que aquele efetivamente fornecido, aquela casa, aquela conta terá uma redução. Absolutamente correto e é o que nós buscamos. Em contrapartida, se estiver registrando aquele hidrômetro um volume menor, ele vai passar a registrar um volume maior, mas não apenas um volume maior, e sim o volume real fornecido àquela residência. Na medida em que nós eliminamos essa perda por falha de faturamento, e isso estamos começando a fazer num projeto piloto que estamos implantando na região do Núcleo Gasparini, do bairro Vanuíri e do Jardim Helena, na medida em que nós eliminamos o problema da micromedição, nós estamos registrando nesse programa piloto o volume de água que nós fornecemos para a região dentro de um determinado período. Neste mesmo período, estamos registrando a somatória dos micromedidores. A diferença entre eles é a perda. Essa perda, hoje, ela é provocada por deficiência de medição, por vazamento e, em alguma parcela, também por algum tipo de fraude. Mas vamos deixar a fraude nesse instante de lado. Se nós resolvermos o problema da micromedição, de forma que tenhamos o volume absolutamente real medido, comparando a macro com a micro, a diferença resultará no volume de água perdido decorrente dos vazamentos. Aí sim, por exclusão, temos condição de avaliar esse número. Para as pessoas entenderem desse projeto piloto na região do Núcleo Gasparini e nos demais que o senhor mencionou, o DAI instala num determinado ponto estratégico um medidor dele para fazer o contraponto? O DAI instala um medidor para aferir o volume de água fornecido para a região. É uma região confinada, então nós temos lá um volume de água que é fornecido para a região num determinado período, por exemplo, num mês. Ok. E nesse mesmo mês, nós temos a somatória dos volumes registrados nos medidores, nos hidrômetros. Comparando o volume que fornecemos com a somatória do que foi medido, essa diferença representa a perda ocorrida no setor. Célio, como a gente comentou de receita, é natural só para também ser pedagógico com quem está em casa, o DAI tem uma situação, para quem acompanha a questão dos quadrimestres aqui na Câmara, uma situação tranquila do ponto de vista de equalização dos seus compromissos, inclusive de parcelamentos que foram feitos no tempo. Tem. O DAI encerrará 2016 sem dívidas vencidas, não há isso. Evidentemente, dentro
dentro do esquema, dentro do funcionamento do orçamento público, existirão restos a pagar, mas de pequena monta. Sim. O DAI não tem compromissos grandes, mesmo que sejam de restos a pagar. De forma que nós encerraremos o exercício de 2016 com uma disponibilidade de caixa algo em torno de 13 milhões de reais. E a gente sempre mede, para avaliar essa disponibilidade de caixa, a gente tem sempre como referência a folha de pagamento. Isso nós temos aí, essa disponibilidade representa algo em torno de 4 folhas de pagamento. Isso dá para o dia a dia do DAI, como já abordamos, dá uma posição de conforto e de tranquilidade. Embora, evidentemente, que investimentos que o DAI precisa fazer, e o DAI precisa fazer investimentos, terão que ser suportados por outras fontes de renda que não essa. A questão da cobrança dos grandes devedores tem um episódio mais recente, ele é episódico, aliás, no tempo, é natural que as representações públicas discutam esta questão, mas me pareceu que o relatório apontou 2 questões que eu achei importante da gente salientar aqui do ponto de vista de olhar para o futuro da gestão da autarquia. Uma de uma sugestão de eventual adequação no sistema de informatização, não sei exatamente qual é o ponto que o relatório se debruçou nesse aspecto, mas para o senhor poder comentar, e outra a relação de medição em relação aos grandes produtores de água própria, para que isso possa ser equacionado e retirar, inclusive, uma demanda que está indo para o judiciário, que seria, nesse caso, desnecessário. Sim. Começo pelo início que você aborda. A questão dos grandes devedores, ela precisa ser entendida de uma maneira ampla. Grande devedor não significa que a autarquia não tenha, e não apenas no período que estou lá, mas mesmo nas administrações anteriores, não significa que a autarquia não tenha tomado as suas providências. Tem tomado. De que maneira? E da relação que foi pedida tanto pelo Legislativo como pelo Ministério Público, dos 100 maiores devedores, dentre eles, a maior parte está em execução, processo judicial proposto, que tem lá a sua tramitação, tem lá as suas características, que confere a ele uma certa lentidão dentro daquelas respostas rápidas que nós queremos. Então, uma grande parte está ajuizada disso. Uma outra parcela também significativa, e você aborda com propriedade, são daqueles contribuintes que dispõem de fonte própria de abastecimento, isto é, aqueles que têm poços profundos. Evidentemente que o DAI não cobra por essa água, porque essa água não é do DAI. Mas, na medida em que produzem água e dela se utilizam também da rede de esgoto para fazer o lançamento. E aí sim, o DAI faz a cobrança por conta da utilização da rede de esgoto. E aí existe uma insolvência. E nós, até por uma legislação sanitária, ambiental e, evidentemente, por um bom senso, nós não vamos, numa situação como essa, ir lá e fazer o bloqueio da rede de esgoto. Nós continuamos permitindo o lançamento de esgoto e o valor correspondente é ajuizado. Existe ação por conta disso. Um outro caso também que adquire o seu valor social é a questão dos projetos Minha Casa Minha Vida. Hoje os empreendimentos, e confesso neste instante, não sei lhe dizer com propriedade se algum deles tem medição individualizada de água, mas os empreendimentos, em sua maioria, ou se não em sua totalidade, hoje, eles contam com uma medição única. E nessa situação, veja o que ocorre, Nelson. Se nós pegarmos um empreendimento que tenha lá 300 apartamentos, desses 300 apartamentos, 150 estejam com a sua taxa condominial em dia. 150 não. Mas que esse volume não permite ao condomínio solver os seus compromissos nas épocas aprazadas. E um deles que seja com o DAI. Se nós simplesmente formos lá e fazermos o corte desta água, não me parece que seria também uma medida de justiça, e o direito busca a justiça, não me parece que seria um direito de justiça com aqueles 150 que estão adimplentes com o condomínio. Então, nessa situação, a melhor condição seria a medição individualizada. Aí porque você vai lá e faz a supressão daquele que efetivamente está inadimplente. Mas, num sentido amplo, eu vejo
que o DAI deve tomar a providência do corte de água apenas como última solução. Nós devemos encarar o DAI, embora uma autarquia e com todas as características de uma autarquia, eu entendo que nós devemos encarar o DAI como uma empresa fornecedora de água. O DAI tem a sua receita, como já disse, praticamente de forma exclusiva na venda de água. Então nós precisamos vender água. Da mesma maneira que precisamos vender, temos que buscar mecanismos para receber aquilo produto da nossa venda. Então, a supressão de água que seja, quando necessário, um último procedimento, já vencidos todos os outros procedimentos, por exemplo, a questão de parcelamento. Nós tivemos uma resposta muito positiva dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, salvo engano, 8 nesse período, desde setembro que estamos lá, 7 ou 8 fizeram reparcelamento. Então, há o desejo do condomínio em solver as suas obrigações, apenas por questões próprias não conseguem na época apropriada. E o DAI dispõe desses recursos dentro do objetivo, que é o fornecimento não só no aspecto social, mas também quero encarar no aspecto comercial. O fornecimento de água, ele continuar fornecendo e continuar recebendo por isso. Não tenho dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das estações de tratamento de esgoto, já entrando na principal, mas apenas como registro, uma informação da necessidade de ter uma contratação de projeto para especificamente a ET de Tibiriçá, em razão da produção que está dos resíduos que estão sendo lançados lá e daquilo que ela foi concebida com o seu porte. Eu peço escusas a você porque não detenho conhecimento técnico para me aprofundar a isso. No entanto, posso dizer que o que ocorre em Tibiriçá é que hoje a estação recebe um efluente, recebe um volume de esgoto, algo em torno do dobro pelo que ela foi dimensionada. O bairro não cresceu, a região não cresceu nessa proporção, ao contrário, cresceu muito pouco. Então, há que se verificar também num trabalho de pesquisa, isso é demorado, é difícil e nem sempre surte o resultado que se busca, mas há que se procurar o porquê também desse acréscimo significativo de volume. Mas o fato é, e sem adentrar a questão técnica, é que hoje a estação trabalha com um volume muito superior àquilo que foi projetada. A estação de tratamento de esgoto, a principal, é natural que, do ponto de vista até estratégico da cidade, ela fique sobre um olhar mais crítico em função do porte de uma obra desse gênero. Eu costumo repetir, enfim, quando escrevo na imprensa do jornalismo impresso, de que é a maior obra das últimas décadas do poder público, inclusive das questões que ela pode repercutir, não só do seu faturamento em si, do projeto que foi licitado, mas das consequências que ela terá de uma cidade de porte médio quando tiver todo o seu resíduo de coleta, enfim, das residências, comércio, indústria, coletados e devidamente encaminhados para o seu tratamento. Isso por si só já teria uma repercussão gigantesca do ponto de vista de indicador, inclusive de IDH e outros mecanismos para a cidade no tempo. Mas há ainda, por mais que a gente repita a informação no dia a dia, desinformação natural daqueles que não acompanham, estão na correria da sua vida, para entender que a obra tem uma promessa de recursos pactuada com o governo federal, de transferência de recursos, e a sua construção, aqui para ser mais objetivo então, do ponto de vista da ponderação para o senhor, para ver o que o senhor considera em relação a isso, de construir 4 módulos de tratamento no tempo para alcançar o tamanho da população que a gente precisa. Que visão que o senhor tem sobre a obra, apesar das dificuldades dos seus percalços que dependem da relação com a contratada na licitação? Eu acho que você ressaltou bem. É uma das maiores obras, talvez, o prefeito Rodrigo tem feito essa referência e evidentemente que ele tem dados mais precisos que aqueles que eu poderia te oferecer. É a maior obra em execução no estado de São Paulo. Uma obra desse porte, evidentemente, por melhor projetada que seja, por mais detalhado que seja o seu projeto, ela envolve dificuldades que surgem do dia a dia. Então, me parece que isso está também ocorrendo e nós devemos ponderar, nós devemos cotejar essas dificuldades que hoje se enfrenta na construção de uma ET com o próprio porte da estação de tratamento de água. Mas tenho certeza absoluta que elas serão
elas serão solucionadas de maneira que a cidade possa, num tempo razoável, ter aí todo contemplado o tratamento de seu esgoto. É uma necessidade, até porque grandes investidores, quando buscam uma localização, uma das primeiras perguntas que surgem é se o tratamento de esgoto está operando. E nessa questão, Nelson, se me permite, acho que uma referência importante que se deva fazer é em relação aos interceptores. Eu me lembro que há talvez 25 anos atrás, ainda quando eu era servidor do DAI, nós fomos fazer uma visita parece-me que em Limeira. Eu faço sempre confusão se Limeira ou Americana, talvez até pela proximidade das cidades. Mas nós fomos fazer uma visita a uma estação que estava lá em fase de conclusão. E a estação praticamente pronta, com recursos todos aplicados, de forma que o órgão não dispunha mais de recursos e não existia 1 metro sequer de interceptor executado. Interceptores são aquelas redes que vão levar o esgoto para tratamento na estação. Neste caso, Bauru possui uma posição bastante diferente. O nosso projeto global de interceptores da cidade é de aproximadamente 106 quilômetros, dos quais também de forma aproximada nós temos 100 quilômetros executados. Então, nós podemos dizer que nós temos praticamente os interceptores concluídos. Temos já diversos córregos totalmente despoluídos. E alguns deles, e cito como exemplo apenas o córrego da Grama, que é aquele que está ali entre a Bela Vista e a Vila Falcão, ele não está totalmente despoluído, porque embora já contenha os seus interceptores, pequenos trechos ainda não estão executados. Por exemplo, um agora que está em fase de conclusão naquele contrato com a empresa Estemag, que é exatamente a transposição do córrego numa obra que está sendo executada e que permitirá que todo o efluente, todo o esgoto passe a caminhar pelos interceptores, de maneira que o córrego também fique despoluído. Então, me parece que, junto com essa reflexão que faço da ET, dos problemas que ela enfrenta em sua execução, em contraponto à sua dimensão, a dimensão da obra também, nós devamos destacar a importância da cidade neste momento que temos, podemos dizer, os interceptores praticamente concluídos ou em fase absolutamente final de sua conclusão. Isso me parece bastante importante também, Nelson. Isso, para quem não acompanha a vida orgânica da cidade no dia a dia, pelas razões que eu já comentei, certamente aquele que está nesses pontos de relação, do ponto de vista ambiental, já começa a ter resposta daquilo que está no entorno urbano da cidade. Isso não pode não saltar os olhos de quem está rodando pelas ruas, mas é inevitável essa relação. Tendo como adversário a audiência da TV Câmara, que ninguém nos ouça nesse instante, algo que eu vou dizer que absolutamente na questão ambiental não se sustenta. Mas eu sempre defendi, enquanto servidor do DAI e mesmo nas rodas de amigos, eu sempre defendi a utilização de recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, prioritariamente na execução dos interceptores, exatamente por essa colocação pertinente que você faz. O Fundo de Tratamento ele é oriundo de recurso do morador. E para aquele morador que esteja ali ribeirinho e que tenha o interceptor funcionando e que tenha o córrego despoluído, para ele é como se o tratamento de esgoto estivesse operando. Então, para aquele que contribui neste instante, e até então tínhamos apenas os recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, para aquele que contribui, para ele é como se o tratamento estivesse funcionando. É nessa sua colocação, nesse mesmo sentido que eu caminho. Por que fazer relação messiânica aqui não? É que é muito cômodo para o cara que está na frente da casa dele, o vizinho que não tem o problema de esgoto in natura passando na frente do córrego dele não perceber essa relação no dia a dia. Faz muita diferença para quem não tem. É verdade. É verdade. Quem está completamente afastado do corpo receptor do rio ali, não sente essa necessidade. Mas o homem público que caminha por essas veredas aí, ele sente, pelo menos eu entendo assim,
ele sente como necessidade prioritária. É um processo de afastamento, Nelson. Se nós formos conceber desde lá início, por que é implantada a rede de esgoto? A rede de esgoto é um processo de afastamento do esgoto da residência. Sim. E o interceptor é um processo de afastamento do esgoto que é lançado no rio, também daquele que está ali ao lado. Da área urbana. Exato. A gente conversou muito ao longo do tempo e continua conversando, é natural, em relação a com o Ministério Público, a área do meio ambiente, a área de patrimônio público, para acompanhar. E uma outra relação para deixar registrado no tempo em relação às pessoas é que, apesar da transferência de fundo perdido, de recurso pactuado com o governo federal, não há nenhuma chance da estação de tratamento de esgoto no seu tempo não ser financiada com os recursos que estão em caixa. O senhor me deu o boletim aqui, mas para as pessoas que não acompanham esse saldo, tem 145 milhões para essa finalidade carimbada. Permita-me apenas uma correção, 148 milhões? Melhorou. Melhorou, está melhor. O fundo de tratamento hoje, ele é acrescido, além do seu próprio rendimento bancário, ele é acrescido algo em torno de R$ 2.200.000 mês. Isso dá efetivamente uma tranquilidade da disponibilização de recursos para a complementação das obras da estação. Esses recursos eles já existiam, essa necessidade de contrapartida já existia desde o início do processo. A estação ela foi licitada algo em torno de 129 milhões, ela prevê uma operação inicial, uma pré-operação de 4 milhões e alguma coisa, de forma que o bojo da licitação é algo em torno de 133, 134 milhões, valores da época. A fundo perdido, o município recebeu 118 milhões, de forma que já existia uma contrapartida aí. E eventuais aditivos, eventuais aditamentos decorrentes de modificações que tenham que ser feitas na obra, mas mesmo aqueles frutos de reajuste legal, a própria lei de licitações estabelece que obra que ultrapasse 12 meses tem direito a reajuste. Tudo isso virá a ser suportado pelo Fundo de Tratamento de Esgoto. É um valor que foi instituído no município por volta de 2005. É um valor, é uma contribuição que eu costumo dizer que tem todos os antipático, anti isso, anti aquilo e tanto anti tudo mais. Mas o fato é, apenas historiando dados, começou-se a trabalhar com interceptores, enfim, com tratamento de esgoto aqui na cidade em 1993. De 1993 até 2004, fruto de uma verba que o município recebeu, me parece que era na época de R$1 milhão, algo em torno disso, mas eu repito, de 93 até 2004, foram executados 19 quilômetros de interceptores. Em 2005, começou o fundo de tratamento. De 2005 até 2008, esse número saltou de 19 quilômetros em 11 anos para 68 quilômetros em 4 anos. E hoje nós temos 100 quilômetros. Na verdade, com a utilização dos recursos do fundo. E por vezes, Nelson, eu me alongo um pouco, mas eu peço permissão para isso, a gente ouve dizer, olha, então não precisa mais continuar com o fundo de tratamento de esgoto. A própria operação da estação de tratamento de esgoto, ela requer custos. Custos de produtos químicos para se operar o tratamento de esgoto, custos de mão de obra, que o pessoal que estará lá, e o custo mais significativo, por certo, que é o custo de energia elétrica. De maneira que esse fundo, ele terá que continuar de uma maneira, ou o DAI terá que buscar recursos que não são em outro lugar, que não seja a tarifa, para suportar esse acréscimo decorrente da estação de tratamento de esgoto. A continuar pelo fundo, eu não sei em qual percentual. Há que se apurar custos, mas haverá a necessidade de se contar com esses recursos para suprir os gastos decorrentes da própria estação. Por vezes fala, olha, vamos acabar com o fundo. Tudo bem, só que esses custos serão lançados onde? Na própria tarifa. Então, na verdade, embora hoje nós reconheçamos a condição social existente, a dificuldade, a crise, enfim, porque passamos, na verdade, estaremos oferecendo à população um trabalho de melhor qualidade, um trabalho mais completo, só que esse trabalho custa. E ele tem que ser suportado pela própria tarifa, não há outro meio.
Célio, aproveitar a contribuição e a experiência do senhor para deixar um raciocínio conosco aqui na TV Câmara sobre a sua visão como servidor público, lógico, como cidadão, em relação às questões essenciais do ponto de vista da relação do DAE com os seus consumidores no dia a dia. Vou pegar primeiro o sistema Batalha. Para quem não acompanha os dados técnicos do Plano Diretor de Águas, nós temos uma outorga, uma autorização do ponto de vista dos órgãos ambientais para que a gente retire do rio, da sua capacidade hoje no tempo de produção de água, bastante inferior àquilo que efetivamente os sistemas das bombas do sistema ETA acabam, na média, em picos, conseguindo produzir. Qual é a alternativa que está posta e o que a cidade tem que pensar em relação a isso para resolver essa questão específica importante? De fato, é extremamente importante, até porque em 2019, a outorga, que significa a autorização para nós retirarmos de água do Batalha, ela será reduzida em seu volume. Nós poderemos, a partir de 2019, retirar no ponto de captação que hoje temos apenas 200 litros por segundo. Hoje, no horário de pico, no momento de pico, retiramos até 550 litros. Nesse sentido, o Plano Diretor de Águas, que foi entregue ao DAE em 2014, ele já estabeleceu um novo ponto para a captação de água, distante aproximadamente 22 quilômetros jusante abaixo do ponto atual, onde o rio, através de uma bacia de contribuição melhor, etc., o rio tem um volume melhor e que permita lá também uma retirada de água. Então, o plano diretor estabeleceu que nesse ponto futuro, nesse segundo ponto, nós façamos a retirada de 350 litros por segundo, que somados à autorização, à outorga que teremos a partir de 2019 aqui na captação atual, atingirá e manterá os 550 litros por segundo. Para manter as condições atuais. Exato. Essa é uma obra que me parece de fundamental importância. Só que para isso ainda o plano diretor estabeleceu essa diretriz efetivamente, mas nós não temos, o DAE não tem ainda sequer o projeto básico e há necessidade da contratação desse projeto básico que permitirá apurar um valor de custo para isso, a fim de que, em função da limitação do DAE que para grandes investimentos, se o DAE não tem recursos para isso, em função disso, as autoridades competentes saiam aí à busca dos recursos necessários. Essa me parece, junto com outras prioridades, que poderíamos até discutir neste instante, claro, me parece uma condição essencial e urgente para que se desenvolva, através da próxima administração, procedimentos buscando esse fim. Para você que eventualmente não tem entendido de caso, os sistemas de outorga são determinados por regras do ponto de vista da capacidade que você pode retirar do rio de água, da sua vida orgânica, né? Envolve questões, obviamente, bastante técnicas e isso está delimitado no plano diretor de águas. Temos pelo menos duas outras questões prioritárias do ponto de vista da vida das pessoas. Eu não sei se eu incluiria aqui no raciocínio, para o senhor ficar à vontade para compartilhar conosco, a questão de reservação. Eu estou falando até como um sentimento de cidadão, de servidor, eu tenho feito esse raciocínio de forma leiga e depois, felizmente, ele apareceu no plano diretor de águas. Limeira foi uma cidade, que o senhor mencionou aqui, que reduziu o volume de perdas, porque fez um plano de substituição de drones, por causa da vida útil que a gente comentou, operacional, da ferramenta de medição em si, mas também associou isso a um plano de reservação individual de águas nas residências. E nós temos milhares de residências por causa da ocupação da cidade dos anos 60 e 70, que vem de núcleos habitacionais. As caixinhas, inclusive, de 250 e 500 litros. Para você que está no final do ano em casa, no início, nos acompanhando, é impossível você receber mais de 4, 5 pessoas e você conseguir, com essa reservação na sua casa, ter água abastecida. Não é algo que abre a torneira e fica ininterruptamente disponível. Tem sentido? Total sentido. Você diz, e nós estamos nos aproximando aí da época de festas, onde normalmente, com satisfação, recebemos pessoas em nossas casas.
E se por vezes, em função de uma ocorrência, seja o rompimento de uma rede, seja um outro fator, você tenha a interrupção no abastecimento de água, você vai depender da sua reservação. E apenas um dado curioso, a gente talvez não consiga mensurar com propriedade isso, um banho, e não aquele banho onde se tem a ópera toda, mas um banho para cantar o disco inteiro que tem em casa. Que seja, pelo menos, se for um disco, que seja um disco de boa qualidade, né? Mas onde um banho módico, um banho razoável, aí consome entre 60 e 80 litros de água. Então, veja a importância do reservatório domiciliar. Também para manutenção, ainda que vivamos uma ocorrência, para manutenção do abastecimento, é importante que o DAI tenha a sua reservação adequada. Eu costumo dizer, Nelson, que reservação nunca é demais, seja domiciliar, seja a reservação pública. O DAI hoje produz algo em torno de 130, 135 mil metros cúbicos, 135 milhões de litros de água por dia. As normas técnicas recomendam que se tenham algo em torno de 30% a 1/3 desse volume em reservação. Nós produzimos, como disse, 130, 135 mil metros cúbicos e temos em volume de reservação 51 mil metros cúbicos. Vale dizer que para a norma, dentro da norma, nós estamos adequados. Mas eu repito que reservação, seja domiciliar, seja pública, nunca é demais. Tem mais alguma questão que a gente mereça comentar aqui para deixar a contribuição do senhor? A gente falou sobre o sistema Batalha, falou sobre a questão de reservação e tratamento de esgoto, que são questões naturais no tempo. Sim. O senhor fique à vontade para poder comentar conosco. Não, eu acho, desde já, agradecendo a oportunidade, dizendo da felicidade nessa conversa boa que a gente sempre tem, você sempre muito bem informado, muito diligente, e utilizando-se da condição de servidor do DAI também, que para nós representa muito. Você sabe muito bem, quem passa pelo DAI, o DAI fica marcado na nossa vida. É estranho dizer isso, mas é verdade. O DAI fica marcado. Eu acho que você levantou com propriedade questões importantes que me parecem. A estação de tratamento de esgoto, a necessidade de sua conclusão. Uma nova captação me parece importante. Abordamos a questão dos hidrômetros, que estamos fazendo um projeto piloto, mas a necessidade, e queremos medir o resultado disso para a necessidade de ampliar isso, como o próprio plano aponta, troca de todos os hidrômetros da cidade na base de 25 mil por ano. Temos certeza do que ocorre de falhas de medição. Temos certeza, mas ainda assim optamos por um piloto para nós nos cientificarmos ainda mais dessa necessidade. Vamos apurar uma perda, aí viabiliza, olha, vamos implantar, próximas administrações vão implantar realmente esse processo de troca. Mas, se me permite, eu queria fazer apenas uma outra colocação de necessidade também, que é a reforma da estação de tratamento de água. A própria ETA. Sim. Empresa contratada entregará ao DAI em março de 2017 o projeto definitivo, o projeto final para a reforma da ETA. É uma obra de absoluta necessidade e aí, novamente, nós vamos nos deparar com os valores. O projeto não está pronto, então, evidentemente, há apenas uma expectativa, uma previsão de custo dessa reforma. Fala-se algo em torno de 40 a 50 milhões de reais. A ETA hoje responde por uma população de 140 mil habitantes, algo em torno de 35%. É uma parcela significativa, uma cidade com 140 mil habitantes não é uma cidade tão pequena. Sim. Então, nós temos que zelar bem pela nossa ETA através dessa própria reforma e modernização, que significará. É verdade que essa reforma, conforme nos apontou, inclusive, a empresa que projeta, ela poderá ser feita por partes. E ainda assim poderia ser feita com a recuperação, com a reforma dos filtros, que são 12 lá na ETA.
mas ainda assim com uma expectativa de custo de 10 a 12 milhões de reais apenas para os filtros, que o DAI não dispõe de recursos para investir nessa reforma. Então, a ETA me parece também de extrema importância a sua reforma, a sua modernização, para que nós possamos continuar garantindo a sua operação. Ressalto que mesmo na condição atual da ETA, não há comprometimento na qualidade da água tratada. A qualidade da água tratada continua sendo perfeita, continua sendo de boa qualidade, sem qualquer interferência. O que nós precisamos é, através da reforma e com a reforma, garantir o funcionamento da ETA dentro dessa qualidade que se tem. Célio Bussolini, muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco informações. A gente repete aqui, não só no final de ano, mas ao longo do tempo, que na verdade estamos fazendo uma missão pública. Então, como servidor público, quero aqui deixar meu depoimento de obrigado pela relação do dia a dia, pela serenidade com que o senhor trata as questões públicas, e isso reflete em oportunidade para que as pessoas em casa possam acompanhar através desse veículo público de comunicação informações a respeito daquilo que é a sua própria cidade. Devo testemunhar que você está sendo generoso comigo, mas me permita ainda ao final, e estamos em época disto, Nelson, desejar a você, aos seus familiares, aos telespectadores da TV Câmara, um santo Natal, um feliz Natal, um Natal de paz, um Natal de alegria, e que efetivamente, naquela mesa do dia 24, a presença mais importante seja a do homenageado. Muito obrigado, até o nosso próximo bate-papo aqui na entrevista. Muito obrigado.